Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que os judeus, eles rejeitam Cristo, eles rejeitam o Messias. E muitas das vezes nós não compreendemos, né, por que esse motivo da rejeição dos judeus pelo Messias. Para que nós possamos compreender, nós temos que voltar na história. Então, nós vamos passear pela história para poder compreender esse motivo. Então, voltando aqui para 1400 anos antes de Cristo, nós temos a escravidão dos israelitas pelo Egito. Então, primeiro tem José ele é vendido pelos seus irmãos aos egípcios, né? Então, José vira o governador do Egito e chega o período da seca, ele traz, então, Jacó e seus irmãos para um local perto do Egito. Após a morte de José, os israelitas eles crescem muito, a descendência de Jacó cresce muito. E os faraó, com medo que eles tomassem conta do Egito, então eles escravizam os israelitas. Então, por muito tempo, 400 anos, se não me engano, eles são escravizados e muitos são mortos. Então, por intermédio de Moisés, Deus tira os israelitas do Egito, então faz aquela peregrinação de 40 anos até a terra de Canaã. Então aí já começa o povo, primeiro o povo ele é escravizado, primeiro o povo ele sai da terra deles, Jacó sai da terra deles, eu não me lembro agora, o lugar que Jacó morava, não estou me lembrando agora. Então, Jacó sai da terra dele e vai para uma terra estranha. A terra egípcia é terra estranha, porque é terra de deuses. E lá eles são escravizados. E agora ele sai de um lugar e vai peregrinar 40 anos no deserto. Então aí já começa aquela trajetória de um povo que não tem terra. Então eles peregrinam 40 anos. E aí chega a terra de Canaã por intermédio de Josué. Adiantando um pouco na história, chega o tempo de Samuel, onde o povo pede um rei, e Samuel fala para o povo, vocês já têm um rei que é Deus, mas o povo ele quer um rei da terra, um rei terreno. Então Deus coloca Saul como rei, e é um rei terrível, e o povo sofre muito por causa desse pedido. E Saul, né, é uma pessoa muito sanguinária, então o povo acaba sofrendo muito por causa disso. Chega Davi, isso há 900 anos antes de Cristo, é um resumo, tá? Para que nós possamos compreender. 900 anos de Cristo, chega Davi, então é um rei abençoado, Deus sempre está com ele, mesmo no momento da sua queda. É bom, né, que vocês leiam Samuel 1 e 2 para entender, né, a história de Davi. Então ele tem a sua queda lá com Batseba, mas Deus está com ele, então o povo é próspero. Lembrando que nessa época de Davi, ainda não existia as 12 tribos, né? Que hoje, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que tem as 12 tribos. Tem a tribo do norte, que são 10 tribos que ficam no norte, e a capital é Samaria, e 2 tribos ficam no sul, que é em Judá, e a capital é em Jerusalém. Mas no tempo de Davi, ainda não existe. Então chega Salomão constrói o templo, é na onde o povo ali começa a adorar, a fazer os
seu sacrifício ali no templo. 800 e 700 anos antes de Cristo, os reinos são divididos. Então agora se divide, fica 10 tribos no sul e 2 tribos, 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. As 2 tribos que ficam no sul é Judá e Benjamim. Judá e Benjamim. E fica 10 no norte. Só que essas 10 tribos que ficam no norte, que são os israelitas, sempre no momento da história, quando nós lemos o Antigo Testamento, eles estão se desviando de Deus. Eles estão fazendo algo que não cai bem nos olhos de Deus. Já a tribo do norte, já a tribo do sul, ela anda mais no caminho de Deus. Em 721 tem a queda de Samaria pela Síria. Então a Síria, que é um outro país, ele invade Samaria, Israel no caso, e aí o povo começa a viver por reis estranhos. 600 anos antes de Cristo tem a queda de Jerusalém pela Babilônia. Então, 586, 587 a.C., a Babilônia, que é um lugar terrível, tem a história de Daniel sobre a Babilônia, vocês podem ler também para ver. Então, em 586, 587, a Babilônia invade Jerusalém e leva o povo para a Babilônia. Quem fica em Jerusalém é os idosos, são as pessoas mais pobres, mas a maioria vai para a Babilônia. Então, novamente, em terra estranha, lá eles não podem fazer o seu sacrifício, porque o templo está lá em Jerusalém. Lá eles são... os nomes são mudados. Nós vemos isso na história de Daniel, o nome dele é trocado, e os 3 amigos dele também. Então eles vivem lá por muito tempo, em lugar estranho, não pode fazer o seu sacrifício, as suas orações são limitadas, então eles sofrem muito naquele lugar. Em 538, eles começam a retornar para Jerusalém. Então, em 538, eles retornam para a terra. Então, vive o período pós-exílio, por volta de 500 e 400 anos antes de Cristo. Quando eles retornam para Jerusalém, Jerusalém fica 400 anos sem profeta. Então, todo esse tempo, na queda de Jerusalém pela Babilônia, queda de Samaria pela Síria, sempre tem um profeta que ele é usado por Deus, ele é a voz de Deus, para poder instruir o povo a seguir o caminho de Deus, sempre tem um profeta. 400 anos antes da vinda de Cristo é o período que chamamos de interbíblico, é um período que não tem profeta. Então, nesse tempo, muitos reis tomam Jerusalém. Então, eu vou começar aqui em 430 termina o ministério de Malaquias. Em 333, Alexandre o Grande, o governador da Palestina, tem o domínio macedônio. Então, nós vamos ver agora que sempre tem reis estranhos tomando conta de Jerusalém. Quando o povo ele recebe, quando os profetas, no caso Isaías, nós vamos ver isso aí, Isaías, nos Salmos. Em Isaías, por exemplo, quando nós lemos aí, nós vemos muitas partes que anuncia a vinda do Messias.
Então, nesses 400 anos que não tem profeta, que a voz de Deus cessa, esse povo, eles estão esperando um Messias, eles estão esperando esse Messias que Isaías, por exemplo, falou que está nas Escrituras. Então, em 333, Alexandre o Grande toma Jerusalém. Estão em domínio de reis estranhos. Em 323 a.C., domínio dos Ptolomeus sobre a Palestina, mais um rei. Em 320, Ptolomeu I, sob conquista de Jerusalém. Em 311, Seleuco conquista a Babilônia, começa a dinastia Seleucida. 226 a.C., Antíoco III da Síria conquista a Terra Santa, Jerusalém. 223 a.C., Antíoco se torna o governador Seleucida da Síria. 198 a.C., Antíoco derrota o Egito e obtém o controle da Terra Santa. Então sempre o povo tá sob o domínio de reis estranhos. 198, domínio de Seleucida sobre a Palestina. 175, Antíoco IV, Epífanes, governa a Síria. O judaísmo é proibido. Então olha só, que eles sempre estão sofrendo. Sempre tem um rei colocando, obrigando a eles a seguir as ordens, as leis daquele rei, e acaba impedindo eles de cultuar a Deus, de fazer os sacrifícios, fazer as suas orações. Então, aqui em 175 a.C., Antíoco IV governa a Síria. O judaísmo é proibido. 167 a.C., Matatias e seus filhos se rebelam contra Antíoco. Começa a revolta dos Macabeus. Então, a partir de 166 a.C., é o período Asmoneu. Então, 166, liderança de Judas Macabeu. 165, rededicação do templo. 160, Jonatas, irmão de Judas, é o sumo sacerdote. 142 a.C., Simão se torna sumo sacerdote, começa a dinastia dos Asmoneus. 134, João Hircano expande o Estado independente judeu. 104, domínio de Aristóbulo. 103, isso tudo antes de Cristo. 103 anos antes de Cristo. Domínio de Alexandre, Janeu. 76 a.C., domínio de Salomé, Alexandra. Hircano II é o sumo sacerdote. 63 a.C., batalha entre Aristóbulo II e Hircano II. A partir de 63, então, começa o Império Romano. Eu acho que esse Império Romano é o pior que tem. É a parte que o povo mais sofre. Então, a partir de 63 a.C., começa o Império Romano. Em 63, Pompeu invade a Terra Santa e começa o domínio romano. 63, também Hircano II governa sob o controle de Roma. 48 a.C., Júlio César derrota Pompeu, tudo sob o domínio de Jerusalém. 44 a.C., Júlio César é assassinado. 40 a.C., os partos conquistam Jerusalém. Antígono governa sobre os romanos. 34 a.C., Herodes se torna governador da Terra Santa. Aqui é terrível, porque esse Herodes é o Herodes o Grande. Ele é um rei que na cabeça dele sempre tem alguém tentando matar ele. Ele é um rei de construir, de fazer construções enormes. E o povo sofre muito na mão dele. 27 a.C., Otaviano César Augusto governa o Império Romano. 19 a.C., início da construção do Templo de Herodes. No caso aqui, a construção do Templo de Herodes, ele enfeita muito o templo, coloca muito ouro, faz algumas mudanças.
nessa parte o tempo fica muito bonito. 4 a.C., Herodes morre e é sucedido por Aquelau. E aí chega Jesus Cristo. Então, esse aqui é um resumo, né? E aqui nós vemos que o povo judeu sempre está a domínio de reis estranhos, de culturas estranhas. E muitas das vezes eles são impedidos de cultuar Deus, de fazer os seus sacrifícios, fazer as suas orações. O povo romano, quando toma conta de Jerusalém, tem os fariseus e tem os saduceus. Os saduceus, eles se aproximam mais do reino romano para poder ter regalias. Já os fariseus, é só um adendo aqui, mas de onde que surgem os fariseus? Quando Roma invade Jerusalém, os fariseus, eles se unem, ainda não existiu o nome dos fariseus, mas são rabinos que se unem para proteger a palavra de Deus, proteger a lei. Então, no início, é até bom essa formação dos fariseus, mas depois eles começam a se achar melhor que os outros. E nós vemos no Novo Testamento o que ele se torna. Então, quando chega Jesus Cristo, o que o judeu está esperando? Esse é o Messias que vai nos proteger desses reis tudo que está tomando conta de nós. Então, esse é o Messias que Deus revelou lá atrás, no tempo de Isaías, no tempo de Davi, nos Salmos, e ele vai combater todos esses reis, vai tirar eles da nossa terra e nós vamos viver aqui pro resto da vida com o Messias. Era esse Messias que ele estava esperando. Então, quando Cristo vem e começa a revelar que o reino dele é dos céus, então os judeus entram em confusão. Não, peraí, não é isso que a gente quer. A gente quer um Messias que fica aqui com a gente, que combate esses reis. Então, por isso que começa, então, essa rejeição por Jesus Cristo. Então, a todo momento, Jesus Cristo ele está pregando as coisas do céu, ele está pregando a sua vinda, o motivo da sua vinda, o perdão dos pecados, ele está pregando a justificação, ele está pregando as parábolas, que são coisas maravilhosas. Então, a todo momento, ele está pregando o reino dos céus. E os judeus, quando vê isso, eles ficam revoltados. Então, esse é o motivo da rejeição dos judeus por Cristo. Muitos judeus se converteram, mas a maior parte rejeitou Cristo. E aí nós vemos isso aí em todo o Novo Testamento, que a oliveira, os galhos foram quebrados e foram enxertados os gentios que somos nós, que são os não-judeus. Então, pessoal, esse é um resumo da história, mais para explicar porque o motivo da rejeição dos judeus pelo Messias. Que nós vemos no Novo Testamento e acabamos não compreendendo isso. Por que os justos judeus, eles é um povo de Deus, um povo que sempre abraçou a lei, sempre esteve com a lei no seu coração, e quando chegou o nosso Salvador, ele é rejeitado, ainda mais por esse povo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui é um resumo, tá? É mais para poder explicar isso. Isso aí vocês podem pesquisar depois. Existem muitos livros que explicam sobre esses 400 anos interbíblico, né? 400 anos que não teve profeta nenhum e que vários reinos tomou Jerusalém. E também a história do Antigo Testamento também nos revela tudo isso. Desde lá, o tempo de José, quando Jacó vem para o Egito, ali ele já começa o sofrimento em terras estranhas. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha e Deus abençoe.